Então vamos lá, prestigiando a quem chegou no horário, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, né? Vou começar me apresentando, né? Eu sou Thiago Fávero, eu sou o CEO da Fiscoplan. A Fiscoplan, para quem não conhece, é uma empresa focada em recuperação de crédito e conformidade fiscal, não só conformidade fiscal, em conformidade, né? Seja ela no âmbito fiscal, contábil ou previdenciário. Hoje eu estou aqui com a Marcela, que é a auditora responsável, e a Vanessa, que é a nossa advogada tributarista. Então eu vou abrir para que vocês possam se apresentar. Quer começar, Marcela? Posso sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela Fávero. Eu sou pós-graduada em contabilidade tributária, auditora independente, registrada no Conselho Federal de Contabilidade. Tenho 18 anos de experiência na área tributária e vivencio agora esse momento histórico aí, né, da grande reforma tributária, o que me permite comparar cenários, identificar impactos e orientar empresas com segurança. Ótimo. Vanessa? Boa noite, pessoal. Como o Tiago já me apresentou, eu sou a Vanessa. Eu sou graduada em Direito e tenho pós-graduação também em Direito Tributário. Eu atuo especificamente sobre a área tributária, lidando ali com essa dinâmica e complexidade para identificar tanto oportunidades quanto essas movimentações legislativas que acontecem, que dá até mesmo escopo para toda a atuação que a Fiscoplan vem tendo. Perfeito. Acho que a gente está bem representado, todo o nosso time está muito bem representado aqui, né? Seja o pessoal da, da auditoria, da apuração representado aqui, o pessoal mais técnico jurídico, o pessoal de TI, nossos amigos do comercial, administrativo. Alguns estão presentes aqui no evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E vamos diretamente ao assunto. A gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária e eu prometo que a gente tentou criar um assunto sobre reforma tributária que não fosse mais do mesmo, onde a gente poderia aqui repetir o que já é amplamente falado por outras pessoas e outros canais. Procuramos, então, trazer um pouco mais para a realidade dos efeitos, tanto em precificação como efeito na parte das consequências sobre o lucro bruto e também um pouco dos embasamentos legais, jurídicos que gerou na gente essas conclusões, né? A gente está num período ainda de regulamentação e, e temos aí um grande, um grande momento de aprendizado, de aguardar, de conter a ansiedade, mas algumas coisas já são certas e a gente então procurou focar nisso. Eu acredito que eu estou compartilhando minha tela, correto? Ainda não. Somos. Pessoal, enquanto o Thiago compartilha a tela, enquanto a gente for falando, quem tiver dúvida pode mandar no chat, tá? Que a gente vai respondendo aqui. Ótimo. Então, está compartilhando agora. É, tá na apresentação. Ok. Então, para iniciar o assunto, a Vanessa vai fazer uma introdução para a gente aí. Vanessa, por favor, fique à vontade. Eu espero que todo mundo esteja muito bem acomodado aí para o nosso bate-papo aqui, porque ele vai ser muito produtivo. Até porque falar sobre a reforma tributária, pessoal, é um ponto que merece a nossa atenção e é um desafio. Então, até mesmo para tornar essa dinâmica mais atrativa para vocês,
vamos pensar na reforma como uma fofoca jurídica, porque aí todo mundo fica ligado e volta atenção a isso. Porque olha só, se vocês terem uma noção sobre esse cenário de mudança voltado para o mundo tributário, todo dia acontece alguma coisa nova, todo dia querem tentar mudar alguma coisa e principalmente ter uma reforma tributária que se discute desde a década de 90. Só que só agora veio finalmente essa mudança. E para começar a falar, e antes mesmo de adentrar nesse aspecto prático que a Marcela irá pontuar, nós precisamos nos inteirar sobre o assunto. Porque é como até mesmo o Zeca Pagodinho, trazendo aqui, cantava, né? Eu não sei o que é o caviar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. E aqui, com a reforma, nós veremos, falaremos e também aplicaremos sobre. Porque é reforma tributária, mas reforma sobre o quê? Ela será sobre o consumo. Porque apesar de que essa mudança trouxe pontuações também ali sobre ITBI, IPVA e TCD, esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é discutir sobre as alterações que envolvem o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, o IPI, que serão substituídos pelo modelo do IVA dual e a criação ainda de um imposto seletivo. Só que esse ponto eu até falo mais para frente aí, vocês não precisam nem ficar apavorados. Ah, muita mudança, o que que vai acontecer? Porque é muita novidade. Então vamos lá. Para fazer essa introdução, vamos fazer um exercício aqui. Vamos pensar que o que gerou essa reforma? Muito simples, é uma palavra só que já deu origem a tudo isso, a complexidade. E por quê? Vamos imaginar aqui o nosso atual sistema tributário. Se você parar para pensar sobre, já dá um nó na nossa cabeça, porque a gente vai começar a pensar em um monte de lei envolvendo esse assunto, vários entendimentos sendo aplicados para uma mesma situação. E se a gente ainda buscar restringir essa análise, por exemplo, vamos pensar então no nosso modelo atual envolvendo o ICMS. Mesma coisa, mesmo nó na cabeça, porque alta complexidade, muitas leis envolvidas, falta de transparência e não tem essa simplicidade para lidar com esse modelo. Então, em razão disso, veio a reforma. E sem falar também, e aí temos que ter isso em mente, essa falta de conversa, um diálogo muito claro e direto também com fiscalização. Porque muitas das vezes, coitado do contribuinte, ele fica ali, de lado, não sabe o que está acontecendo, para onde ir, tenta obter esclarecimentos e não consegue ter uma efetividade. E mesmo quando a gente tenta buscar meios para reduzir carga tributária, até conseguir isso, o contribuinte já foi para um caminho que, coitado, demorou muito tempo. Então, pensando nisso, todo esse desgaste que temos, veio a reforma tributária com a emenda constitucional, que veio para alterar essa forma de tributação que temos hoje em dia. E vocês podem estar se perguntando aí, eu até espero que estejam, tá? Porque vocês são espertos. Por que uma emenda? Por que teve que ter esse processo demorado de discussão, de alteração, e não ocorreu como geralmente acontece na prática com leis, que vem uma lei, revoga outra, ou vem um entendimento que já supera o outro? Assim, sem tentar ficar aqui com um juridiquês que vai ficar cansado, veio por uma emenda porque é assim que devia acontecer. Porque a nossa ordem tributária, ela está intimamente ligada ali com um constitucionalismo, ela vem com a Constituição. E o meio que temos para alterar o texto da Constituição é através de uma emenda. Então, por isso que a reforma tributária, os primeiros passos sobre ela se deu através dessa emenda constitucional 132 de 2023. E o que podemos tirar dessa emenda? Vocês devem estar se perguntando: ah, tivemos aí uma emenda constitucional tratando dessas alterações que teremos. Mas o que que vem agora? Então é muito simples, ó. Com a emenda, ela veio tratando dos primeiros passos sobre a reforma tributária. Todo o andamento que vai ter, os novos tributos, o que que será mudado, e aí que isso servirá de base para, inclusive, toda a regulamentação agora, todas as leis que vierem tratando sobre a reforma tributária, elas têm que vir em acordo com a emenda constitucional, como é o caso da LC 214 de 2025.
Mas aí já entendemos isso. Temos um norte para a reforma tributária, o comportamento jurídico para os próximos passos, e eu, como contribuinte, o que que eu tenho que fazer a respeito sobre. Só que o que que realmente mudou? A emenda constitucional, ela trouxe, igual vocês podem ver aí no quadro, essa mudança. Teremos a alteração do PIS e COFINS com o IVA dual, que será o PIS e COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, sendo que teremos a criação de um IVA dual, que será composto pelo CBS e a IBS, e além disso, uma criação de um imposto seletivo, que será com uma natureza mais extrafiscal, diferentemente desses outros dois tributos. Por quê? A principal razão do imposto seletivo é justamente desincentivar, desestimular o consumo ali sobre produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então teremos o quê? O PIS e COFINS, que será a CBS, competência federal, o ICMS e o ISS será de competência do IBS, que é dos estados e municípios. E aí que teremos o IPI, que ele não será extinto. Ele terá suas alíquotas reduzidas a zero, com exceção para os produtos industrializados com incentivos na Zona Franca de Manaus. Entendido essa alteração, então já temos essa noção da simplificação, porque aí lembra aquele exercício inicial que eu disse? Ah, temos tantas leis tratando sobre esse mesmo assunto, interpretações diferentes, essa complexidade de não saber o que aplicar, o que que está incidindo, qual que é o correspondente, agora isso tudo ficou mais simples, porque com a emenda, CBS e IBS, assim, em uma visão panorâmica sobre eles, teremos basicamente uma mesma sistemática de funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Já sabemos então que teremos uma mesma lei que definirá IBS e CBS, que terão a sua não cumulatividade tratadas nessa mesma lei, essa sua incidência ampla em uma única lei, o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, alíquota aplicada e definidas para essas operações também. Não é mais aquela complexidade que tínhamos só de pensar, por exemplo, com o ICMS. Então, teremos já essa simplificação. E tudo isso, o que eu falei da emenda constitucional, essas alterações, elas estão tratadas na Lei Complementar 214 de 2025, que institui sobre o comportamento tributário sobre CBS, IBS e esse imposto seletivo. E um ponto importante sobre isso é o quê? Toda essa alteração, ela não irá ocorrer de uma forma repentina. Não vai ser tudo sendo implementado de uma maneira conjunta, gradual. Ela terá ali um histórico a ser seguido com uma graduação. Como vocês podem ver, nessa linha do tempo, tivemos em 2023 a emenda constitucional, em 2024, ali, discussões relacionadas a. Agora temos que criar a lei, que em 2025 teremos, igual já temos a Lei Complementar 214, e essa instalação do Comitê Gestor do IBS, que eu não vou falar muito sobre ele aqui agora, porque ele ainda está pendente da sua regulamentação. E o interessante sobre ele, já que tem um aspecto muito distinto do aqui tratado, o interessante é ter um webinar que falaremos em eventos futuros, especificamente voltado a esse assunto, porque aí já teremos até mesmo elementos mais concretos para trazer para vocês a respeito dele. E prosseguindo então nessa linha do tempo, ó, 2026, teremos um teste CBS e IBS sendo aplicados. Só que aí vocês separam que até agora, tudo que eu falei aqui, nessa linha do tempo, eu trouxe ali efeitos de preparação. Por quê? O efeito econômico que vocês vão sentir sobre a reforma tributária, ele vai começar em 2027. Porque olha aí, 2027, cobrança integral da CBS e extinção PIS e COFINS, além da instituição do IS e o IPI com suas alíquotas zeradas. Então aqui a gente já começa a ver o jogo valendo. E esse momento anterior a 2027, o que que temos que ter em mente? Eu sei que tem uma reforma, eu sei que vai mudar. O sistema que eu estou usando agora, ele vai ficar inoperante, ele não vai mais fazer sentido. Então, o que que eu preciso? Me adequar para o novo. Ter uma estruturação, uma redefinição de todas as minhas operações internas,
reanalisar o que está fazendo sentido nesse momento e que vai deixar de fazer sentido futuramente, para eu me preparar para lá na frente, quando começar a valer, eu não sentir no bolso o atraso pelo meu não planejamento. E aí que em 2027 e 2028 teremos ali uma calmaria, porque aí não vai ter aquela mudança efetiva de cenário. Mas aí lembrando também aqui, pessoal, que teremos nessa transição dois sistemas valendo, o atual e o novo que está vindo. Então, nesse primeiro momento, teremos ainda uma complexidade. Será o vou complicar agora, para lá na frente eu ter uma descomplicação e uma simplificação, o efeito disso. 2029, transição proporcional do ICMS e ISS para o IBS. O que que vai acontecer? Temos o ICMS e o ISS. Proporcionalmente, o que que eles vão ter? A diminuição deles, eles vão ir deixando de existir para dar espaço ao IBS, até chegar em 2033, teremos uma vigência integral do novo modelo, com a extinção do ICMS e do ISS. E isso é, assim, um cenário introdutório que estamos fazendo aqui para que vocês tenham uma visão do que é a reforma, o que ela vai principalmente alterar e o que vocês precisam ter o conhecimento para até mesmo se aprofundar sobre esse assunto, esse conhecimento. Porque até mesmo quando eu falo de o IBS e a CBS, eles fazem parte ali de um IVA dual. Eu não vou nem adentrar especificamente o que que seria esse IVA dual, porque vocês vendo na prática, com exemplo ali, como que funciona esses novos tributos, vocês terão a ter uma compreensão muito melhor do que eu ficar aqui falando uma conceituação que podem deixar até mesmo vocês mais duvidosos sobre o que que está acontecendo, o que que é isso, eu não entendi muito bem, e fica mais simplificado. E essa visão toda aí que eu repassei aqui, vocês agora vão ver na prática como que vai funcionar com o exemplo que a Marcela irá trazer para vocês. Vanessa, pegando o gancho no que você falou, só gostaria de alertar o seguinte: parece que o CBS só entra em produção em 2027. Isso parece estar longe, mas a gente tem alguns efeitos imediatos, tá? A nota fiscal eletrônica e os novos campos, eles já entram em ambiente de homologação agora, se eu não me engano, em outubro. E em janeiro de 2026, esses campos já serão de preenchimentos obrigatórios. Portanto, existe um trabalho mais que imediato, tanto de parametrização do sistema, com as novas classificações para CBS e IBS. Haverá uma necessidade de parametrização do IBS, dividido em duas partes, o IBS municipal e o IBS estadual. Então, não está tão longe assim essa reforma e o início, os efeitos do início. A gente já tem agora em 2025 que fazer toda essa parametrização. Validações como se a alíquota, o percentual de redução da alíquota está aplicado de forma correta, já serão já criticados e motivo até de rejeição de nota em janeiro de 2025. Então, gostaria só de trazer um pouco esse senso de urgência, porque, de fato, o nosso tempo é curto, né? Nossos sistemas serão atualizados, os RPs serão atualizados, porém, todo esse cadastro, validação, teste de homologação, eles ainda serão necessários e um tempo teoricamente curto. As obrigações acessórias, ainda não há uma definição sobre elas, como será, se será reaproveitado um AFD já existente. Sabemos que a apuração será mensal, mas não temos ainda a data de entrega da apuração, nem a data de recolhimento do imposto. São ainda pontos que estão pendentes de uma legislação, de uma LC, que deve acontecer no decorrer do ano de 2026. E fora, Tiago, que agora já tem notas sendo disponibilizadas para tratar das mudanças que ocorrerão em documento fiscal e testes sendo feitos pela Receita, que elas elencaram lá determinadas empresas para poderem participar desse teste, para ver como que vai funcionar mais essa parte de sistema, tecnologia, porque tudo isso agora vai mudar e a ideia dessa mudança é melhorar.
e aí que toda essa parte tecnológica está sendo investida ainda mais, justamente para ter também essa redução de obrigações acessórias que eles tanto querem implementar. Certo. Eu acho que isso aí é assunto para muito tempo, né? É, Mas, como o nosso foco aqui é mostrar um pouco desses efeitos, né, mais práticos, eu vou passar a palavra aqui para Marcela, que vai demonstrar para a gente um pouco de um comparativo com relação a principalmente precificação. Agora a gente vem com a prova da fofoca, né? Os prints. Eu peguei aí um item de exemplo para mostrar para vocês. A farinha de mandioca. E eu trouxe ela para uma DRE até a venda líquida, para mostrar para vocês um exemplo prático do impacto que isso traz na nossa operação, tá? Então, aí é a farinha de mandioca com NCM 1106/2000. Hoje, ela está na cesta básica no Rio de Janeiro, com tributação de 7%. E com a nova legislação, ela vai para zero, redução a zero, tá? Ela não vai ter tributação, ela está na lista de cesta básica nacional, lá no item 10 do anexo 1. Portanto, ela não vai ter é, alíquota zero, tá? Ela vai ter alíquota zero de IBS e CBS. E tem, Então, item, no exemplo que eu trouxe para vocês Marcela, aqui, oi? você falou que está no anexo 1, item 10. Isso, a Vanessa vai mostrar para vocês mais. Assim que eu terminar aqui de mostrar essa DRE, ela vai voltar lá para mostrar como é que vocês encontram o item de vocês na legislação, o que que já está regulamentado, o que que não está, tá? É, Nesse exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe uma DRE pequenininha até a venda líquida apenas. A intenção é que a gente veja o impacto do imposto, por enquanto, tá? Então, a gente tem aqui a venda de produtos, que é a nossa receita bruta, menos devoluções e impostos. Eu coloquei como se não tivesse devolução para simplificar. E aí sim a gente tem então a nossa venda líquida. O que que vai acontecer de 2025 até 2033? O primeiro cenário é como ela é tributada hoje, né? Eu emito uma nota de 10.000. Eu pago R$ 700 de ICMS, porque ela está na cesta básica hoje, e não tem PIS e COFINS, tá? Coloquei um item bem simples para a gente entender bem rapidinho. A minha venda líquida, então, fica em 9.300. O que que vai acontecer em 2027, quando já tiver a CBS? Nada, porque esse item, excepcionalmente, esse exemplo, ele não é tributado pelo PIS e COFINS e também não vai ser pela CBS. Em 2029, a história começa a mudar, porque eu já tenho 10% da legislação nova funcionando, né, aplicada, e 90% da antiga. Por isso que o imposto vai diminuindo gradativamente ali quando você olha para os outros anos, porque eu tenho ali 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031, 60 em 2032 e a partir de 2033 eu já não tenho mais nada, tá? É 100% da tributação nova. O que que vai acontecer com a minha venda líquida se eu manter o preço para o meu cliente? Não vou alterar nada. Eu aumento a minha margem, porque esse item ele teve redução. O impacto dele é positivo. Existem itens que o impacto vai ser diferente, que na verdade ele vai aumentar a tributação. Então, essa análise precisa ser feita item a item. No segundo DRE aqui, eu trouxe para vocês uma hipótese de repasse. Imagina que o meu cliente fale: olha, você precisa repassar para mim, porque eu sei que você está tendo benefício, você está tendo lucro com imposto, e aí eu preciso que você me repasse. E aí a gente fala, não, tudo bem, vou repassar tudo para você. O cálculo, então, seria esse aqui. O valor que a gente repassaria para ele vai diminuindo gradualmente até eu repassar tudo lá em 2033. E o que que acontece com a minha venda líquida? Ela se mantém estável, porque eu mantive, né? Eu fui reduzindo o imposto
Com isso, reduzi preço também e mantive a minha venda líquida. Vanessa, você pode, por favor, mostrar como é que a gente analisa, onde é que está o meu item, como é que eu faço para pesquisar isso? Então, pessoal, essa parte de fundamentação, tudo isso que a Marcela acabou de explicar, não foi tirado de vozes da cabeça, não é uma questão de eu acredito que vai ser dessa forma, eu acho que vai ser. Tudo isso daqui já tem previsão. Ou seja, já temos um contorno aqui de situações que vão acontecer e que nós precisamos nos prepararmos sobre. Porque toda essa base legal se inicia, e aí é relembrar aquilo que eu falei inicialmente. A emenda constitucional, ela trouxe ali os principais pontos que vão ser alterados que precisariam de uma regulamentação para ser criada e tratar a respeito dessas mudanças, que veio com a Lei Complementar 214 de 2025, que é a principal agora para nós. E vocês, ao consultarem, a própria lei, vocês conseguem identificar nela todo esse cenário que temos envolvendo essa alteração legislativa que estamos tratando. E, inclusive, as oportunidades de redução de alíquota, crédito presumido, e essa parte em específico da cesta básica, alimento cesta básica, que a Marcela trouxe aqui. Ele consta ali no artigo 125 da Lei Complementar, e ele faz menção, além disso, ao anexo primeiro. E esse anexo, a gente pode identificá-lo lá no final da lei, que essa lei é bem grande. Vocês vão descendo a vida inteira mesmo, gente. Não precisa nem ficar assustado, porque vocês vão ir num caminho longo mesmo. E aí que essa lei, lá no final dela, tem os anexos. E aí que esses anexos elencam lá possibilidades de redução. Por exemplo, redução a zero da farinha. Aí tem lá, qual que é a farinha? É qualquer farinha? Não. Tem lá a classificação vinculada à NCM da farinha, que fará jus a essa redução de alíquota zero. E, ô Tiago, você consegue abrir aí a lei? Porque aí, demonstrando para vocês, fica até interessante vocês terem esse contato com a própria lei para entender como que ela vem estruturada e, inclusive, ter muita atenção no tratamento. Por quê? Quando o artigo vem mencionando, por exemplo, vai ter redução a zero alimentos que compõem a cesta básica nacional. E aí que já reduz isso daí. E quais alimentos que compõem essa cesta básica? A própria lei ali vai trazer em anexo esses alimentos. E precisa ter esse jogo de cintura para poder analisar. Igual o Tiago apresentou aí, ó, essa é a lei complementar. Vai no artigo 215. Quando consultamos lá no artigo 215, Até pegando um gancho aí, pessoal, é interessante que a gente consiga identificar qualquer benefício que a gente tenha, porque o que que vai acontecer? A Receita valida, os anexos que a gente marcar lá que a gente pertence. Se eu tenho um produto tributado à alíquota normal e eu colocar que ele está na cesta básica, por exemplo, com redução de 100%, eu não vou conseguir emitir nem nota. Então, imagina o caminhão lá fora me esperando e a nota não sai. Agora, o contrário, ela permite. Então, se eu tenho um item que ele tem redução e eu coloco ele como tributado integralmente, a nota vai sair linda e maravilhosa e você vai pagar o imposto de um item que você não precisa pagar. Então, toda atenção aí também. Tiago, você exatamente. falou aí, mas você tá no mudo. É 125, Tiago, falei errado aqui. É artigo 125. Tá. Deixa eu só pegar um gancho no que a Marcela falou, porque há algumas diferenças que são consideráveis com a reforma tributária e que fazem muita diferença. Eu até anotei enquanto vocês estavam falando. A primeira é com relação ao imposto ser devido no destino e não mais na origem. Então, a reforma tributária ela traz uma grande mudança que vai acabar um pouco com essa questão da guerra fiscal, onde há muito benefício para a implantação de indústria em determinadas regiões, uma vez que o imposto hoje é devido na origem, onde essas empresas estão instaladas ou onde os serviços, alguns casos, os serviços são prestados.
E isso muda com a reforma, que agora ele é devido a um destino. Então, o imposto vai ser pago e vai ser destinado a ficar mais próximo de quem de fato está consumindo. E outra coisa que é muito importante é que o imposto agora passa a ser por fora. Isso vai facilitar para que a população em geral consiga identificar o quanto de fato está pagando de imposto, não só aquele destaque em observação, não, fica uma forma mais clara e evita também a tributação de tributos sobre tributos. E, na minha opinião, o que é muito mais importante que essas duas coisas, apesar desses dois pontos serem importantes, é que agora, como ele é um imposto de fato é, cumulativo, né? Ele, perdão, ele não é cumulativo, ele só vou conseguir tomar crédito do imposto que hoje de fato foi recolhido na etapa anterior, na cadeia anterior. Isso é muito importante. Por A quê? gente vai falar isso mais na frente também. Então, desculpa. Não, pode. Só porque a gente vai exemplificar mais também. Tá, só para concluir, vou deixar então para a explicação ficar lá um pouco na frente. Eu acredito que isso traz uma mudança muito grande, porque existem hoje alguns planejamentos tributários para que a gente possa ter uma empresa recolhendo imposto no regime cumulativo de PIS e COFINS, pagando 3,65, enquanto existe uma outra empresa no lucro real tomando crédito de 9,25, o que deixaria de acontecer com a reforma, tá? Então, esse é um ponto importante que, como a Marcela disse, ela vai exemplificar melhor mais à frente. Vanessa, você pediu para eu selecionar para você o artigo 125. Isso, porque aí, pessoal, do print da fofoca que temos com a Marcela, agora temos também essa comprovação aí. Tudo que é relacionado à redução de alíquota, a própria lei vem trazendo para a gente. E, em principal, nós podemos retirar a partir do artigo 125 em diante, porque daí para frente agora vai começar essa parte de dar o tratamento a reduções de alíquotas, e indicar sobre o que vai ser, o que vai recair e vincular aos anexos. E aí que precisamos ter muita atenção, porque, por exemplo, artigo 125 vem falando da cesta básica e coloca os condicionantes. Fica restringido às respectivas classificações NCM que compõem a cesta básica e vincula ao anexo primeiro. Aí, como eu disse, o anexo primeiro fica lá no final da lei. Aí vocês vão perceber aí, ó, que vai descer a vida inteira. Não é para se assustar não, tá, gente? Isso daí, ó, vai e não tem fim mesmo não. Não, ainda é mais embaixo. É, gente, falei, não é para se assustar mesmo não. Aí, ó, agora pode subir. Aí. Aí, aqui começam os anexos que a lei faz menção. E o primeiro começa aí pelo da cesta básica. E aí temos o quê? Produtos destinados à alimentação submetidos à redução a zero das alíquotas IBS e CBS. Aí vem trazendo item 1, o arroz, mas não é qualquer um. Ele traz qual classificação é, a NCM dele. Temos o feijão. Quais tipos de feijão que estão enquadrados? A farinha de mandioca, quais são? Açúcar, quais que são também? E descendo, pode descer um pouco mais. Aí temos aí, ó, também temos a redução a 60% em alguns serviços de educação, porque, salvo engano, é no artigo 127 que menciona lá essa redução de 60% para serviços de educação. Só que no artigo, ele fica genérico, serviços de educação. Se analisarmos o que que é o serviço de educação, vai ficar numa questão mais subjetiva ali do que vai poder enquadrar, o que não vai. Então, a lei já trouxe aqui, ó, os serviços de educação submetidos a essa redução são esses classificados aqui: o ensino infantil, a classificação dele, o ensino médio, classificação, ensino para jovens e adultos destinados àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, classificação. E tudo isso, todas essas regras, a própria lei já vem trazendo para a gente, porque ela é o nosso principal motivo ali de atuação. É dela e a partir dela que vamos trazer todo o trabalho a ser desenvolvido, toda validação, e validação, inclusive, com a própria emenda, porque
Pode ser que a lei traga uma previsão aqui que pode, e isso acontece, tá, gente? Que pode contrariar ali algum preceito que esteja dentro da Constituição, algum preceito que possa estar na própria emenda que trouxe a regulamentação. E por isso temos que ficar muito atentos, de uma forma muito minuciosa, a todas essas indicações, tudo isso que está sendo tratado aqui. E aqui, ô, Vanessa, a gente tem uma evidência do que você falou anteriormente da simplificação. Nós temos Exatamente. uma única lei, um único anexo que vai nos dar a orientação sobre a base de cálculo da CBS e da IBS. Eu não precisaria, nesse caso aqui, estar substituindo PIS, COFINS e ISS, que teria pelo menos duas leis aí para PIS e COFINS, e no caso do ISS, milhares de leis poderiam estar impactando na forma de identificar as alíquotas, enfim, as possíveis os benefícios. Então, a simplificação de fato ela acontece. Talvez não eh, da forma que a gente gostaria, mas o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente não tem como simplificar ao extremo. Não acredito que não seja possível. Mas sim, existe muita simplificação e muito ganho com relação à redução de custo em horas para cálculo de imposto. Exatamente, que é um dos principais atrasos que temos hoje em dia. É muito emprego sendo, assim, emprego, gente, no sentido de que focalizamos muito a nossa concentração para ter que lidar com situações de qual que é a lei, onde encontrar, como que eu vou tratar, qual que é, como que fazer isso operacional, está certo? Fica essa dúvida. Aí agora já teremos uma única lei para poder já nos nortear a respeito dessa situação, o que já simplifica muito. E fora que gera mais segurança também para o tratamento desse tributo. Então, já ajuda a simplificar. E também uma outra questão, que é quando a gente tem, volta lá na lei, Ah, desculpa. Achei que você ia seguir, eu voltei aqui. porque até mesmo quando a gente consulta na lei, muitas das vezes ela pode mencionar determinada redução que não tem um anexo. Ou às vezes ela faz uma menção, volta no artigo 125 mesmo. E muitas das vezes ela pode fazer uma menção de determinado fato e não mencionar o anexo. Então, é por isso que o interessante é o quê? Validarmos, igual seguindo, pode abaixar aí, porque tem um artigo, pode descer. Porque tem determinados artigos que às vezes mencionam redução, mas não mencionam anexo, mas ele tem um anexo lá embaixo tratando, e muitas das vezes tem anexo lá embaixo que a própria lei não faz a menção também direta a ela. Então é por isso que temos que fazer essa comparação e ficar conferindo. Por exemplo, eu tenho essa redução, ela consta no anexo? Ou então, tenho aqui o anexo, mas não está na lei, mas eu sei que vai fazer jus, porque vai entrar aqui no que a própria lei veio trazendo para mim. Resumindo, tem que ler isso tudo. Não adianta Exatamente. pular. Ótimo. Volto no slide. Pode voltar. Porque aí tudo isso que eu falei aqui agora consta nessa fundamentação apresentada aqui, ó, a base legal, os principais pontos, que no caso da cesta básica, redução a zero das alíquotas IBS e CBS, mas aí você tem que ficar atento, são para aqueles produtos listados especificamente no anexo primeiro da lei e com base na classificação que ela indica. Aí temos como exemplos aí a farinha de mandioca. Qual que é a que está enquadrada? É a da NCM que está indicada aí, grão de milho, massas alimentícias e por aí vai. O nosso queijo, que nós que somos mineiros ficamos muito bem agradecidos com isso, porque queijo, gente, está um absurdo. A inflação não chegou só no café, não, gente, tá caro. Marcela, mostra que fica mais caro. Bom, aqui eu estiquei um pouquinho a DRE para a gente ver mais uma linha dela. Então, antes a gente viu até a venda líquida, né? E agora a gente vai ver até o lucro bruto, que nada mais é do que a nossa venda líquida deduzida do custo dos produtos vendidos. O que que aconteceu então? No exemplo anterior. Na primeira DRE, eu mantive o preço e aí eu aumentei a minha margem. Na segunda, eu dei tudo para o cliente, né? Repassei tudo para o cliente. E aí
Eu mantive a minha venda líquida, né? Mantive ela estável ali. E agora eu reduzi o preço, repassei tudo para o cliente, mas esqueci do custo. E o que que vai acontecer no custo? Da mesma forma que eu deixo de pagar ICMS, deixo de pagar PIS e COFINS, eu também deixo de tomar crédito desses impostos. Quem entende um pouquinho de contabilidade vai sacar isso muito fácil. Como que é hoje? Eu recebo uma nota, imaginando esse exemplo aí de 2025, que o custo do produto aí está 4.000. Na verdade, eu recebo essa nota aí como R$ 4.288, tá? O total da nota que eu recebo é esse. Por que que isso não vira tudo custo? Porque parte disso é crédito de ICMS. ICMS, que é o imposto por dentro, né? Então, ele faz parte do custo do produto, mas como eu sei que ele está ali dentro, sei a alíquota dele, tanto dele quanto do PIS e COFINS, eu retiro isso do custo e coloco no meu ativo, porque eu vou usar ele para pagar os meus impostos. Então, ele não é custo, ok? A partir do momento que eu perco isso, ele vira custo. Então, olha só o que que aconteceu. Eu repassei toda a minha redução de imposto para o meu cliente e fiquei prejudicada quando eu vou olhar o meu resultado, porque o meu custo aumentou. Isso mostra para a gente o quê? Hoje no mercado, gente, 100% do que a gente tem acesso, as consultorias elas vendem assim: eu vou calcular para você, você me dá o seu XML, para eu te mostrar como é que você está fazendo seu pagamento hoje, e eu vou te mostrar a diferença de imposto que você vai ter com a reforma. Com isso, vocês só conseguem visualizar até a venda líquida. Tem ninguém mencionando custo. E isso vai impactar altamente a sua operação se você não observar. Então, assim, muita atenção nisso, tá? E outra coisa é em relação às despesas. Então, o que que eu falo para vocês? A nossa sugestão é que vocês analisem essa DRE com o produto de vocês, né? Isso tem que ser feito item a item, porque tem item que vai ter imposto diferente, a não ser que vocês trabalhem com o mesmo mix, e aí pode fazer tudo junto, né? Mas a gente precisa avaliar os créditos que a gente vai ter também, com as despesas que hoje a gente não pode tomar. Então, por exemplo, plano de saúde. A gente tem alguns requisitos aí que a Vanessa vai trabalhar isso com vocês mais à frente, mas a gente já sabe que a gente vai poder tomar crédito. Serviços contábeis, que hoje a gente não pode, serviços advocatícios, são alguns exemplos. Lembrando que a gente só pode tomar crédito daquilo que o meu fornecedor recolher. Então, como o plano de saúde tem redução de 60%, por exemplo, a gente sabe que a gente vai tomar um crédito não da alíquota que a gente está trabalhando hoje, 28%, porque eles têm redução de 60%. Então, eu trabalho com 40% disso como crédito. Serviços contábeis, a mesma coisa. Vai ter redução de 30%. Então, a gente sabe que 70% eles vão pagar e aí eu vou poder me creditar. E aí, isso prova que a gente vai ter que ser, assim, fiscal do nosso fornecedor. Por quê? Porque se nesse exemplo aqui que eu dei, do custo do meu produto ser 4.000, e ele não me repassar nenhum benefício, me repassar com o mesmo preço, eu vou ser prejudicada. Então, eu preciso ter base até para falar com o meu fornecedor: olha, me repassa alguma coisa para você não ter uma margem aí em cima de uma reforma. Não é justo que você pague menos e eu pague mais. A gente tem exemplos aí que os laboratórios, as fábricas, elas têm redução de imposto, enquanto que a distribuidora tem aumento. Como exemplo, é quem tem PIS e COFINS na indústria monofásico, que é majorado, né? Então, é muito vantajoso para quem sai de uma alíquota de 12,5% de PIS e COFINS para uma de 9,3%, que é a média que a gente acha que vai ter. A gente está trabalhando ainda com hipótese, porque a gente não tem a alíquota fechada. Mas então, para ele, vai ser muito bom. E aí, se eu não tenho esse conhecimento, eu que sou o distribuidor, que compro com o PIS e COFINS já pago,
Vendo com alíquota zero, eu vou ter 9,3 aí do nada que eu não tinha. Se eu não exijo do meu fornecedor, olha, eu sei que você está tendo a redução X, vamos conversar, senão eu não vou poder te comprar, vou ter que comprar de outra pessoa. Então a gente tem que ter conhecimento para negociar tudo. Não é só olhar como é que eu vou ser impactada, qual que é a diferença do meu imposto. Marcela, deixa eu Oi? aproveitar a oportunidade que você falou de distribuidoras. A gente tem uma pergunta lá no chat, eu acho que é bem importante a gente falar nesse momento. As distribuidoras no Rio, existe um benefício da Lei 9.025, né, que quem estava no antigo Rio Log já migrou para 9.025, que é muito impactado com a reforma. Gostaria que você falasse um pouco para a gente do impacto para quem tem esses benefícios. Sim, vai ser impactado. Você não vai perder o seu benefício de imediato, né? Você vai continuar com os percentuais até o término do seu benefício mesmo. Nenhum benefício vai além de 2032, tá? O que vai acontecer é que se a sua alíquota hoje no Rio Log é 12% de ICMS, e a sua carga tributária fechadinha ali, você vai manter isso em 2029 em 90%, 2030, 80%. E os outros 20% inevitavelmente já vai entrar com as novas alíquotas de IBS e CBS. Tá? Então, se a alíquota for 28%, em 2029 você já tem que estar com 10% dela, e 90% é a sua tributação antiga. Então, você vai perdendo esse benefício gradualmente. Existe uma previsão. Marcela, então, olha só para Ah, ficar mais claro. A reforma, ela tem como um dos objetivos acabar com a guerra fiscal e, consequentemente, acabar com os benefícios que cada estado vinha dando como incentivo para que as indústrias ou as empresas se instalassem em determinado endereço, em determinada localidade. Então, há uma tendência ao término dos benefícios e uma equalização das alíquotas de IBS e CBS em todo o território, com exceção do IPI, que a gente falou lá com Zona Franca de Manaus, né? E sim. é, a outra exceção são as reduções, que também serão territoriais, e existe o que você vai falar agora de uma possível compensação, correto? Isso, está em tramitação ainda, não tem nada fechado, mas existe aí uma previsão para uma compensação da perda dos incentivos fiscais. O contribuinte ele vai ter que pedir habilitação, tá? Entre 2026 a 2028. Existem algumas regras, tá? Que ele precisa ter benefício regular até maio de 2023. E aí a gente trabalha também com migração ou prorrogação até abril de 2025. Então, se você tinha um benefício em maio de 2023, ainda que você solicitou prorrogação ou migrou para um benefício mais interessante, essa migração ela vai ser aceita desde que seja feita até abril só, abril de 2025. Então, a princípio é isso. E aí, assim, a gente ainda não sabe valores, né, que vão ser liberados para esse fundo, mas é interessante que o contribuinte também saiba exatamente o quão prejudicado ele vai ficar com a perda desse benefício, porque a compensação seria deste valor. Então, a Receita Federal, ela vai habilitar o contribuinte, aí ela vai dizer, olha, você está perdendo X de benefício, é isso aqui que eu vou passar para você. Você vai analisar e você pode também responder, olha, eu não concordo, para mim o valor é esse. E aí existe ainda essa previsão, né, de contrapartida. É. A princípio, lógico que existe ainda muita coisa para ser regulamentada, né? Mas a princípio, o que está mais próximo de ter um certo benefício são as empresas exportadoras, tá? Que vai ter um benefício que vai ser vinculado tanto à CBS à IBS, mas é só especulativo por enquanto. O que a gente tem de fato na redação, no pé da letra ali da lei, é a extinção dos benefícios com essa gradual transição de 2029 até 2032. Pessoal, então só recapitulando aqui. No primeiro exemplo de DRE, eu mantive o preço, então eu tive um ganho de margem. No segundo, eu repassei tudo para o cliente.
reduzi meu preço, mas tive a minha venda líquida estável. E nesse terceiro, eu repassei tudo para o cliente e esqueci do custo. E aí o custo subiu com a perda de crédito de CMS. Se tivesse PIS e COFINS, ia subir também com a perda de crédito de PIS e COFINS. Com isso, meu lucro bruto caiu. E isso não pode acontecer, né? Minha operação, ela não pode ser prejudicada. Vocês conseguem visualizar o risco que tem na erosão de crédito? No quanto que eu preciso ser fiscal do meu fornecedor mesmo e entender até a tributação dele para cobrar repasse dele, embasado na realidade, né? Então, assim, a sugestão é elaborar uma quarta DRE, simulando até o lucro operacional, considerando os créditos possíveis sobre as despesas impactadas pela reforma, né? Que é essa que eu trouxe de exemplo aí, mas vão ter muito mais. E aí identificar o montante de crédito que pode ser aproveitado para reduzir os preços sem comprometer o lucro operacional. E aí você entende exatamente onde você pode chegar, se você pode de fato reduzir ou se você deve aumentar para você não ficar prejudicado. Então a análise ela tem que ser completa, gente. A gente analisar só o imposto que é, o imposto que mudou, é só a pontinha do iceberg. A gente precisa de fato fazer uma análise muito profunda. E essa análise profunda, até mesmo que a Marcela falou, envolve também, gente, essa análise voltada à legislação. Porque, por exemplo, aqui temos o embasamento sobre tudo isso que a Marcela falou anteriormente, como exemplo prático. E aí que observando, por exemplo, plano de saúde, sobre a possibilidade de creditamento. Se analisarmos, ó, temos a sua fundamentação desde o artigo 57 para o artigo 237. Então, olha só o tanto que teve que andar pela lei até poder chegarmos a essa conclusão, de forma que os artigos eles não seguem ali uma lógica de comportamento. Claro que inicialmente ele vem dando os aspectos gerais. Só que essa forma de crédito, quando que é possível, quando que não é, a forma condicionante, a proporção em que deve ser observada, tudo isso vai ficar de uma forma muito espalhada, porque na lei subdividiu. Por exemplo, aqui vamos falar sobre bens de uso e consumo que não dão crédito. Só que aí, nesse mesmo artigo, que vira e fala que não dará o crédito, ele demonstra suas exceções em que, ainda que se trate desses bens que possam ter essa classificação de bens de uso e consumo, temos a exceção em que nessa oportunidade dará o crédito, se for utilizado para a atividade preponderante da empresa e observados requisitos tais, aí elenca. Aí lá na frente vem trazendo uma outra possibilidade vinculada a esse mesmo assunto, só que voltado, por exemplo, para uma outra situação de talvez até mesmo uma operadora de plano de saúde, por exemplo. E aí que todo esse estudo sobre oportunidades que a lei traz tem que ser feito analisando também a própria lei. E aí que é essa complexidade também que envolve aqui nesse momento inicial. É aquilo até que eu mencionei no início, é o complicar agora para descomplicar lá na frente. Porque aí depois, quando tivermos totalmente implementada essa reforma tributária, aí teremos essa sensação de como que ficou mais simples, como eu não tenho que ficar consultando várias legislações, porque tudo que eu preciso, eu já vou ali na Lei Complementar 214 e vou fazer essas validações com passo a passo. E a mesma coisa, igual quando vamos analisar o creditamento sobre contadores, advogados e outros serviços também, como, por exemplo, está aí no artigo 127. No artigo 127, além desses serviços, elenca outros também, como, por exemplo, você pode abrir a lei aí, Tiago. E aí que é naquele mesmo esquema, tem que observar essa proporção, não é porque vai ter a possibilidade de acreditar que vai ser sobre tudo também. Você tem que observar a condicionante que tiver, a restrição e todo 127. Isso. Aí, ó, a própria lei já vem trazendo outros serviços, economistas, estatísticos, médicos, veterinários, químicos, técnicos industriais, técnicos agrícolas, entre outras profissões também. E esse é apenas uma ponta, é um dos exemplos que a gente tem nesses mais de 500 artigos que a própria lei traz.
Então, é muito importante também fazer essa junção da parte fiscal, contábil ali, prática, com esse ponto de vista legislativo. Deixa eu só responder a Carolina. Ela está questionando aqui, ó, que os benefícios nacionais, como o convênio 199, por que não manter se há vinculação, se não há, porque não há, e não entendi, porque não há A manter se há vinculação com a vinculação. guerra fiscal. É, mas é porque o que que acontece? Ele é um benefício do ICMS, e o ICMS ele vai morrer, inevitavelmente. Qualquer coisa relacionada a ele não vai existir mais. Se eu não conseguir esclarecer, pode perguntar de novo aí, tá? Perfeito. Pessoal, a gente tem outros pontos que são muito importantes, o split payment, enfim, o assunto reforma tributária, ele é longo, ele tem muito mais coisas a serem discutidas. A gente pretende fazer outros para que não fique tão cansativo, né, o conteúdo em apenas um dia. Um dos pontos que a gente vem analisando e estudando e que também chama muita atenção nossa é justamente o fato gerador do imposto, que também trouxe uma alteração muito importante, porque agora o fato gerador é a, a, a efetiva comercialização, entrega, né? O, o negócio que de fato vem a acontecer ou a liquidação do título, o que acontecer primeiro. Então, isso também é uma novidade, porque hoje, se eu tenho uma antecipação de pagamento, ela teoricamente não é prevista uma tributação, uma vez que eu só tributo quando eu de fato emito a nota. Isso acontece talvez de forma mais fácil da gente evidenciar e enxergar na prestação de serviço. Muitas das vezes a gente vê esse tipo de serviços ou empresas que vão recebendo valores e depois, no final de todo o serviço executado, aí sim é emitida a nota e naquele momento é feito o recolhimento do imposto. Agora não. A liquidação, mesmo que parcial, de determinada nota, de determinado negócio, ela já é fato gerador para o recolhimento do imposto. E isso também é uma mudança drástica. Outra mudança muito importante, e essa sim, com impactos talvez mais imediatos, é com relação a juros eh, do pagamento em atraso, que agora a gente vai ter que emitir uma nota fiscal complementar para que a gente possa, então, tributar os juros incidentes, juros e multas incidentes sobre o pagamento em atraso. Ainda carece de mais informações normativas, mas, enfim, são situações já determinadas e que vão gerar impactos aí, principalmente sistemicamente, desenvolvimento de sistemas. Marcela, Vanessa, A vocês querem fazer? nossa ideia aqui, pessoal, é trazer uma fofoca pela metade, porque aí vocês vão ficar curiosos e vão continuar participando dos próximos eventos que iremos fazer. Fofoca? Quem falou fofoca? Você gosta de fofoca, né? E assim, é importante a gente ter em mente, né, que a transição ela dura até 2033 e cada ano muda a regra do jogo. Então, se o contribuinte precificar apenas com foco no ano corrente, ele corre o risco de ser surpreendido no exercício seguinte. Então, para empresas que firmam contratos de longo prazo, esse erro pode ser fatal. Né? Você pode ficar preso a condições que se tornam prejudiciais à rentabilidade da empresa ao longo da transição. Né? Contar apenas com feeling não basta, não. A reforma ela exige disciplina analítica, é fundamental projetar os efeitos ano a ano, assim como eu demonstrei ali, considerando ganhos, perdas de crédito e a mudança da carga, né? Então, a minha escolha é sempre confiar nos números para a gente decidir tudo com clareza, né? E não comprometer a saúde financeira aí no futuro, saúde financeira da empresa. E fora que aqui trouxemos duas legislações, a emenda
e a LC 214. Mas nesse meio tempo, muito provavelmente também surgirão outras regulamentações que, além disso, trarão novas novidades que teremos que nos adequar com o sistema, novos comportamentos. Aí temos que continuar fazendo nesse período de transição todo esse acompanhamento, tendo consciência disso, que muita coisa ainda vai mudar, que no momento não está pronto, mas vão surgir. Tem que ficar ligado nisso. É isso, pessoal. Acho que para esse primeiro dia, esse primeiro webinar, a gente passou pelo conteúdo que a gente planejou trazer. Espero que não tenha sido mais do mesmo, que de fato a gente possa ter trazido informações que são de fato relevantes, informações que podem ajudar nos estudos e nos acompanhamentos que nós temos que fazer é, nesse no andamento, né? O Delon está me falando aqui que apareceu uma nova pergunta, mas eu não estou visualizando ela. Ah, tá. A Carolina falou que todas as receitas financeiras serão tributadas ou apenas os juros? Assim, a princípio, todas as receitas financeiras já são tributadas, né? Só que agora elas vão ser, além de serem tributadas com IBS e CBS, elas também vão ter a necessidade de emissão de um documento fiscal. E isso é a principal mudança. A mudança não é de fato a tributação. A tributação já ocorre hoje, mas hoje ela é mais uma tributação escritural do que emissão de documento fiscal. Existe um pleito por parte das instituições financeiras para que eles não precisem fazer a emissão de documento por operação, para que eles possam fazer essa contribuição do imposto de forma escritural, através de uma obrigação acessória. Me parece que isso está bem adiantado e pode ser que aconteça. Mas o que a gente tem de fato é isso. Vai haver tributação. Só que o que está trazendo de novo é que alguns serviços e algumas situações que não haviam necessidade da emissão do documento fiscal, hoje, teoricamente, tudo que é tributado há necessidade da emissão de um documento fiscal. Vou trazer um pouco mais para o nosso dia a dia. Hoje, o imposto sobre aluguéis não se emite nota fiscal. Com a reforma, vai haver a emissão de um documento fiscal. A gente não sabe se vai ser uma NFE, se vai ser uma NFSE ou se um terceiro, o que eu espero que não aconteça de forma alguma, mas que vai ser um dos dois, provavelmente sim. Então, a grande mudança, só reforçando, é a necessidade e a obrigatoriedade da emissão do documento fiscal. A tributação ela já ocorre hoje. Correto, Marcela? Concorda? Vanessa? Isso mesmo. Perfeito. É que a pergunta dela estava no comentários, pessoal, por isso que eu não estava vendo aqui, tá? Eu acho que tem mais uma. Não. É, ok. Pessoal, então agradeço o tempo de vocês, a presença de vocês aqui. Faremos novos, comunicaremos aí sobre muitos outros assuntos interessantes. Caso alguém também queira fazer alguma sugestão de tema, fique à vontade, que a gente vai providenciar aí para os próximos webinários. Obrigada, Marcelo, pessoal. Vanessa, Espero ter obrigado aí. contribuído aí com vocês. Muito obrigada, pessoal. E fiquem ligados, porque teremos uma continuidade dessa fofoca. Obrigado, pessoal. Boa noite.